Estamos aqui novamente nesse espaço virtual, esse bate-papo sobre água, direcionado para vários assuntos dentro desse universo. E a ideia é sempre ampliar nosso olhar, né? A gente conseguir ampliar nossos horizontes dentro dessa temática que é tão subjetiva e tão objetiva ao mesmo tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse universo das águas e da moda. E aí chamei uma pessoa muito especial, que é a Maria Zeferina, que toca um projeto mais especial ainda, e que daqui a pouco ela vai apresentar. Mas antes, eu te pergunto, como que está o estado das tuas águas? Uau, minhas águas hoje elas estão assim um pouco tranquilas, estou calma, estou mais em mim, mais dentro de mim. Então eu sinto que estou por aí hoje. E também, como é um videocast, vocês devem ter notado que a gente está num cenário diferente e talvez com sons diferentes no entorno. A gente está na casa da Maria, que é aqui na Ecovila Piracanga, num espaço que eu amo muito, que é a Casa Colmeia, que já foi minha casa também, então tenho bastante alegria em estar gravando aqui também. E aí, conte um pouquinho dessa história, Maria. Vamos lá. Bom, a minha história começou em Pranchita, quando eu nasci, no interior do Paraná. E na minha infância eu vi muito minha mãe e as minhas tias costurarem calcinha de algodão. E eu acredito que isso ficou lá guardado na minha memória de infância. E depois eu fui, na adolescência, fui fazer universidade de moda. Cresci com minha mãe sempre falando que eu era muito criativa, que eu era criadora, que eu era artista. E aí eu inventei de ir para Curitiba e fazer universidade lá. Me formei em design de moda e tive a sorte de ter boas mestras que me encaminharam para esse lugar da sustentabilidade, colocaram essa sementinha em minha cabeça. Foi quando eu escutei sobre tinturas naturais, sobre reaproveitamento de tecido e sobre a Agenda 21, que falava sobre passos que você deveria seguir para fazer um produto sustentável. E isso soa assim como verdade absoluta na minha cabeça. E a partir daí eu fiquei inteira nessa, nessa ideia. Fiz um projeto de conclusão aproveitando tecido, não tecido, descartado pela indústria automotiva. Depois trabalhei com styling de moda, criando moda com roupas de brechó, com roupas de marcas que eu achava ética e que eu confiava. E depois eu fui para o Maranhão, que eu sinto que é onde aconteceu uma grande transformação nas minhas águas, assim, total. Porque até então eu estava na cidade, estava imersa naquilo, por mais que a sustentabilidade tinha chegado para mim, eu ainda não tinha mudado o meu jeito de ser, as minhas águas internas. E quando eu chego no Maranhão, eu me deparo com a cultura afro-indígena, eu me deparo com a vida simples e aquilo me tocou assim com uma profundidade total. Conheci também boas mestras dentro da alimentação natural. Então eu comecei uma jornada de reencontro aí. Caí num espaço de que trabalhava com a cultura local, papel reciclado, tinturas naturais. Fui convidada para fazer uma coleção com tintura do mangue vermelho, que para mim foi assim uma descoberta incrível. Descobri milhares de tonalidades com uma única matéria-prima. E aí começou a transformação, porque eu comecei a pesquisar sobre moda sustentável, sobre tecidos, sobre fibras, sobre os impactos que os materiais causavam, na natureza. E aí tive vontade e desejo de construir a Demodê, que foi um grande divisor de águas, porque aí quando eu entro na Demodê, entro nesse processo de criar minha própria marca, eu comecei a ficar ainda mais imersa nesse processo da sustentabilidade em todas as áreas da minha vida. Então, entrou na alimentação, entrou no biocosmético, entrou no cuidado comigo mesma, e aí caminho sem volta. Uau! Te ouvindo, me veio um pouquinho dessa minha caminhada, assim, né? Porque no momento que eu
que eu mergulho, né, nessa vida, né, movida pelo movimento ecológico e depois do movimento de ecovilas, comunidades, permacultura, né, sempre me motivou foi esse espaço de entender o que, que era necessário fazer para eu me sentir bem-vinda nesse planeta, olhando para todas as áreas do cotidiano, assim, né? Então, obviamente, comecei aí pela alimentação, né? Também tive aí minha passagem pelos corantes naturais, Uhum. pelas roupas de fibras naturais, né? De inclusive tecer com as mãos e tudo, né? E, então, assim, dá aquele calorzinho no coração te ouvindo. É, e me dá também muita curiosidade, assim, né? Queria saber mais, assim, desse processo da Demodê, né? Ou você falar um pouquinho dessa motivação, mas, assim, como que a história foi se construindo, assim, né? E, né, quais são esses valores inegociáveis, né? Em que momento também você foi percebendo os grandes desafios desse processo, né? Eu tenho para mim, assim, enquanto empreendedora também, né, e olhando para esse valor da autorresponsabilidade e da regeneração, que sempre chega um momento que a gente também vai se deparar, assim, com as incoerências do caminho, assim, né, porque a gente está dentro de um grande sistema, assim, que é muito difícil driblar, de certa forma, assim, né, então, conta um pouquinho, assim, dessa história toda. Então, quando eu estava na universidade, que me foi trazido o que era o universo da moda, ficou muito claro que eu não queria nem fazer produto de moda, tanto que eu terminei a universidade e comecei a trabalhar com styling, que era outra coisa, né? Que é criar imagem de moda para com figurinos, mais figurinos. Mas aí, quando eu chego num universo que me proporcionou pesquisar, encontrar matéria-prima que fazia sentido com aquilo que eu acreditava que era uma moda justa, ética, que eu poderia fazer parte, aí que nasceu a vontade de fazer a Demodê. Porque eu já tinha tido vontade de fazer calcinha de algodão por necessidade própria, de não encontrar no mercado, no período que eu estava na universidade. Eu cheguei a desenhar os primeiros rascunhos, inclusive eu tenho guardado até hoje. E só que aí, quando eu descobri o algodão orgânico da Paraíba, eu falei, pera, isso aqui faz sentido, sabe? Porque ali existia assim aquela fagulha, porque é um algodão que é cultivado sem veneno. E o orgânico, para mim, já tinha chegado em relação à alimentação há uns anos atrás, na minha adolescência, quando eu tive o primeiro contato com essa ideia de cultivo orgânico. E foi a mesma coisa, para mim aquilo ressoou como verdade absoluta, sabe? Eu vi uma coisa assim, algo que não vá prejudicar quem está plantando, algo que não vá danificar o solo, algo que não vá contaminar as águas. Para mim, aquilo soa como uma verdade, um caminho único, assim, não tem como ser de outra forma. Então, quando eu descubro o algodão orgânico da Paraíba, que ele é cultivado através da agricultura familiar, que ele é feito rotação de cultura, né? Então, não é só o algodão, de 6 meses de algodão, 6 meses de alimento para quem está cultivando. Então eu vi que aquilo fazia sentido, né? Além do que, o algodão, hoje em dia as pessoas criam vários tecidos tecnológicos, elas falam nesse avanço da tecnologia na moda, e acaba que eu nem sinto muito valor nisso, porque eu vejo que, de fato, o futuro é ancestral, é a gente olhar para algo que já foi feito. E o algodão é uma matéria-prima naturalmente biodegradável. Então, não é necessário que eu crie altas tecnologias para fazer um material que é biodegradável, às vezes o biodegradável daqui 6 anos. Se eu já tenho um algodão, que é um algodão que é simples, vem da natureza, eu fio ele e eu faço o tecido e ele está pronto para eu transformar ele em roupa. Então tá ali, para mim aquela matéria-prima assim ressoou assim no meu coração. Eu falei, agora sim, eu vou pegar esse tecido e eu vou estudar e entender o que que eu posso fazer com ele. Então, o material é que ditou todas as formas que foram criadas, todos os produtos que foram desenhados. Então, foi uma grande inspiração encontrar esse algodão. E como que você, tipo assim,
quando a gente pensa, né, em toda essa indústria têxtil, toda essa, né, esse grande mundo da moda, existe um grande impacto com a água, né, quer seja no descarte, né, de peças que vão né, parar no mar muitas vezes, mas também olhando para a questão do tingimento, né, que é absurda a quantidade de água que se usa e a poluição que é gerada, assim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre essa relação, assim, desse impacto, tanto nas águas, quanto na natureza, quanto, né, é, qual é o grande impacto? E eu trago Uhum. isso, assim, para algo muito simples, assim, né, como a gente tocou aí um pouco nesse universo do alimento, eu percebo que quando se tem esse despertar aí para uma vida mais ecológica, mais regenerativa, é muito fácil as pessoas pensarem, né, nessa questão da alimentação, em consumir menos plástico, em diminuir os resíduos. Mas, em geral, esse mundo das roupas, né, não está incluso nisso, assim, né? É assim, sei lá, vai estar no quinto nível, assim, né? Não é, né? E talvez comece ali com as roupas íntimas, né? Mas não é algo tão próximo desse olhar, assim, né? E Sim, às vezes precisa que a gente tenha um pouco de choque de realidade para poder fazer escolhas diferentes também. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse impacto que a indústria da moda gera hoje nas águas e na natureza como um todo, assim, né? sim, E na natureza interna também, né? sim. Trazendo a natureza como um todo. Então, hoje a gente fala muito assim, não consumir canudo e não pegar saco plástico no supermercado, mas a gente esquece que uma roupa de poliéster também é plástico. Então é interessante que acaba que a moda, ela criou assim uma coisa tão fantástica, tão fantasiosa em relação ao vestir, que a gente não tem essa informação sobre detalhes técnicos sobre a roupa. Então a gente não tem noção do que é feita a nossa roupa. Então hoje, inclusive, tem um movimento muito potente dentro da moda, que é o Fashion Revolution, que justamente traz para esse olhar. Então é muito importante que a gente, primeiramente, comece a tomar consciência do que é feita a roupa. Então, entender o que é um tecido sintético, o que é um tecido natural. Porque o tecido sintético nada mais é que plástico. Então, assim, causa um impacto no nosso corpo, na nossa saúde, porque a gente está em contato com o plástico o tempo todo. Hoje a gente já tem consciência que existe microplástico na nossa corrente sanguínea, em fetos, nos oceanos, em todos os lugares que a gente está existindo tem microplástico. E isso é em decorrência de uma produção desenfreada, descabida, de designers, de pessoas que estão projetando coisas no mundo baseadas no plástico. Então, assim, é importante que a gente tome consciência que as roupas estão sendo feitas com esse mesmo material, que é derivado do petróleo, que é uma estrutura fóssil que está sendo retirada, né, da natureza e ela não se regenera. E, além de tudo, ela é transformada num produto que não é inserido de volta na natureza. Então, a natureza ela não reconhece mais essa estrutura e ela não reabsorve isso. Então, hoje a gente, tudo que é feito de plástico, de poliéster, de poliamida, vai levar 500 anos para ser reintegrada à natureza. E qual que é o ponto? A natureza, ela se reconstrói. 500 anos não é nada para a natureza. Então, ela vai dar um jeito de se reestruturar em relação a isso. Mas nós, humanos, a gente só está resistindo, né? A gente só está dando um jeito de sobreviver a isso. E aí a gente vai ter o pigmento artificial. Todas as roupas que a gente vê colorida no mundo hoje, ela está sendo colocada nela, seja as estruturas que são de poliéster, poliamida, seja as naturais, é tudo químico que não volta para a terra. É como os perfumes artificiais que você traz dentro do cosmético, aquelas partículazinhas desses pigmentos artificiais que são feitas em laboratórios, elas funcionam igual pigmentos coloridos nas roupas. Então, aquelas cores que a gente vê, que a gente adora dentro das roupas, todas elas
são tóxicas para o ambiente, não consegue ser reabsorvido. Então, por mais que hoje eu esteja usando uma camiseta de algodão, se ela tiver pigmentos artificiais, na hora que ela voltar para a terra, se é que ela consiga fazer esse caminho de volta para a terra, ela não vai ser reabsorvida pela terra, porque ainda vai sobrar todo esse pigmento tóxico. E além disso, quando eu estou tingindo essas roupas, pouquíssimas indústrias fazem esse processo de limpeza da água. Então, eu fiz todo aquele tingimento. Eu vou usar litros e litros para tingir as nossas roupas, principalmente o jeans. O jeans tem uma carga assim de toxicidade imensa para fazer um tingimento de uma calça. Você usa 10 litros de água, por exemplo, só para tingir. Ainda tem amaciante, ainda tem todos os processos de lavanderia, né? Então, tudo isso cria um residual na água. E essa água, o que que acontece com ela? A maioria das empresas só despeja essa água de volta na natureza, que é o que acontece com a água também do nosso cocô, do nosso xixi, que a gente usa no cotidiano. Toda essa água, ela não é tratada, ela só é despejada no meio ambiente. E a natureza, ela não reconhece esses elementos. Então, você vai ter uma contaminação generalizada da água, do solo, e naturalmente a gente vai ter um ecossistema doente, o que vai fazer com que a gente não tenha saúde do solo. Então, mesmo na nossa comida, mesmo no cultivo dos alimentos, a gente vai ter um alimento sem a mesma energia que a gente tinha 50 anos atrás, por exemplo. Por isso que a gente está afadado a ficar doente, né? Porque todo o sistema de produção, ele nos adoece, né? Seja com pigmentos artificiais, seja com agrotóxico, seja com a fabricação de produtos que não são naturais ao nosso meio ambiente, isso eu incluo o corpo também, né? E é interessante perceber, assim, né, quando você trouxe essa palavra, né, a sobrecarga, né, porque aí a gente se alimenta de alimentos que não são vitais, né, que não têm vida. Depois você vai usar um cosmético que não é biodegradável, que está gerando um impacto na sua pele, né, que entra na sua corrente sanguínea, e tem mais produto de limpeza, tem mais a roupa que não deixa seu corpo respirar, Maquiagem. tem a maquiagem, tem, né, enfim, um monte de aromas dentro da casa, né? Então, pô, né, esse sistema corporal que é super perfeito, assim, ele vai se enfraquecendo, né? E a gente, por defesa, a gente vai se amortecendo e os nossos sentidos eles vão ficando embotados também, assim, né? A gente não consegue mais sentir o real, né, o perfume natural das coisas, não consegue mais sentir o sabor, né, de uma fruta que vem do pé, não consegue mais, não consegue mais viver, né, essa vitalidade que seria o natural do ser humano, né? Isso não é um detalhe, né? Isso é algo muito sério mesmo, né? Porque aí eu vejo, né, muita essa experiência, tem muito dessa experiência aqui em Piracanga, né, que vem muitas pessoas urbanas, né, super urbanas, e não conseguem mais, né, nem se perceber como natureza, mas também não conseguem viver num ambiente natural, né, porque você vai ter aí outros estímulos, né, que não os da cidade nem são estímulos, né? Mas você não consegue mais se reconhecer em ambientes naturais, né? Você não consegue pisar na terra, você não consegue sentir a água, você não consegue conviver com insetos e, né? Você se torna um ser quase alienígena na natureza, assim, né? Sim, você não consegue conviver nem com o seu próprio cheiro, na verdade, né? Porque, pensa, a gente usa produto para perfumar as roupas, a gente usa hidratantes com um monte de perfume, maquiagem, e são camadas em cima de camadas que nos distanciam completamente, né, do que é o ser natural. Que a gente tem cheiro mesmo, né? O corpo tem cheiro, e a gente não é um ser perfumado o tempo todo. Então, a sutileza, né, de toda essa questão de estar no meio natural, a gente se incomoda com uma roupa que está um pouquinho poída ou um pouquinho manchada, tudo tem que ser muito alvo, muito limpo, muito sem nada, né? Você não pode ter uma mancha na pele, você. Então, essa coisa higienizada da sociedade, ela é muito nociva para a gente, né, para nossa natureza.
Tem até um termo para isso, né? Alguns chamaram isso de ecofobia ou naturofobia, né? Porque a gente foi dando um jeito de se afastar da vida, né? Então tem que ser tudo praticamente esterilizado, né? Você usa produtos de limpeza altamente cheirosos, né? Lembrando aí que também a gente não tem, tipo, quando a gente lê, né, a palavra fragrância ou perfume num rótulo, a gente não tem a mínima ideia do que vai aí dentro, né? Porque não tem uma lei ou nenhum órgão que valide ou que controle, né, o que vai dentro de uma fragrância sintética, né? Sim. E eu mesma, assim, eu me percebo como um ser muito, até com quase uma hipersensibilidade a cheiros, assim, né? Então, uau, hoje vivendo na cidade, né? Tem uma máquina de lavar que é coletiva, né? Do lugar onde eu vivo. Eu preciso criar movimentos internos, assim, porque eu não dou conta do cheiro do sabão em pó, do amaciante, é muito, né? Para mim, né? É muito, enfim. E, e também, né, pensando nessa questão da indústria da moda, né, a gente tem, você trouxe esses resíduos que vão para a água, né? Queria que você repetisse de novo. Quanto que precisa para atingir um jeans? Precisa de 10, 10 10. mil litros, né? 10, Isso, 10 mil litros de. então, É 10 muita mil água. é muita água. Eu lembro até que dentro desse movimento de criar parcerias também, né, com a Plant, que é a marca de biodegradáveis, e depois o Instituto. Eu cheguei a falar com uma amiga que trabalha numa marca grande e que é uma pessoa super consciente, tudo. Eu disse, vamos fazer uma parceria aí, olhar mais para essa questão da água, né? É uma marca que produz jeans. Ela disse, não, eu Hum, não tenho cara de fazer isso, porque o impacto que a gente gera é gigantesco, né? sim. Então, quiçá, se um dia isso mudar, a gente pode pensar em outras possibilidades, né? Mas hoje é muito, assim, né? É, uma coisa que eu queria acrescentar também, que é muito importante quando a gente está falando, né, de todo esse movimento, do porquê que a gente traz com tanta certeza o impacto que isso causa no nosso corpo. A gente vai ter as alergias. As alergias, elas estão aí mostrando para nós a todo instante o que é isso para o nosso corpo. Então, hoje a gente vê um movimento já das mulheres buscando roupa íntima de algodão, porque elas já sabem que isso causa realmente uma diferença. Mas aí, por quê? Porque a nossa área íntima ela é super sensível, né? Tem uma sabedoria ali. Mas isso é sobre tudo, sobre o nosso corpo. Tem gente que não consegue mais usar top de poliéster porque dá alergia. Os elásticos dão alergia. Então, o nosso corpo ele já está mostrando uma sobrecarga, né? Assim como o planeta. Esse ano a gente chegou, acho que em junho, julho, já assim, ó, que acabou já. A gente já usou tudo que podia de recurso natural, pensado num ano dentro desse sistema que a gente vive. Então, você imagina como está o nosso corpo, usando todo esse produto, esses produtos cheios de perfume artificial e roupas, né, com poliéster, com microplástico. Então, a coisa é séria mesmo, assim, não é papo de... Gente, é cochapa, é um desagradável. É real. O dia da sobrecarga da Terra mesmo, ele era, se a gente olha, sei lá, 10 anos, era tipo final de agosto, agora já está metade de julho, ou menos até, Sim, né? Então isso é muito, é cada é vez mais muito urgente. grave. É. E hoje, assim, falando também nessa questão da regeneração, cada pequeno detalhe no nosso cotidiano faz muita diferença, né? Porque não é só sobre a roupa que eu estou usando, mas o fato é que cada ação que eu faço vai estar potencializando algo, né? Então, e a roupa tem, né, tem esse impacto direto né, também, né, no que acontece lá do outro lado do planeta, que é a maioria das roupas, né, baratas, né, são produzidas na Ásia por exploração de trabalho infantil, né? Isso não é pouca coisa, né? O que que a Não, gente está potencializando pelas nossas ações, né? sim, você trouxe roupas baratas, eu quero trazer ainda uma outra perspectiva. Hoje a gente vai ter o deserto do Atacama, que está com montanhas de roupa lá. E se você for até lá para checar quais marcas estão lá, não são marcas baratas sem etiqueta. É Adidas,
é Nike, são marcas enormes. Então, o que que acontece hoje? Esse movimento da moda, de estar sempre exigindo que a gente esteja perfeitos, impecáveis, sempre com roupa nova, sempre com a cor nova da tendência, faz com que eles mesmos tenham essa autoexigência de estar todo o tempo lançando produto que não são absorvidos nem pela indústria. E aí, qual que é a questão em relação ainda a preço, né? Por que que essas marcas custam tão caras se elas pagam tão pouco para ser produzidas? E no fim das contas, elas preferem lançar no deserto do Atacama, lançar na natureza tudo que sobrou da demanda, ao invés de deixar essa roupa fora de moda na estante, né? Porque elas mesmas criam essa urgência da gente estar sempre se atualizando dentro daquilo que a gente está vestindo. Elas mesmas não dão conta de vender todo esse produto e elas preferem jogar isso fora do que doar ou ter isso por aí ainda no mundo sendo vendido por outros valores. Então, olha o absurdo que isso se tornou. E aí, dentro do movimento do Fashion Revolution, foi criado uma marca onde você compra essas roupas, você paga o frete só para que essas roupas sejam retiradas de lá. E aí, ao mesmo tempo, você fala, nossa, que coisa bonita esse movimento e tal. E aí eu não quero tirar a força de qualquer movimento que seja feito em relação a isso, mas quero trazer um olhar mais ampliado dessa questão que mais uma vez eu vou estar lá colaborando para tirar essas roupas do deserto do Atacama, sendo que essa responsabilidade são dessas marcas. Elas não deveriam estar nem lançando essas roupas lá no deserto como se isso nada tivesse acontecido. E então eu proponho um exercício que vocês pesquisem sobre o deserto do Atacama para vocês verem o horror que é isso e ainda, esse é um dos lugares onde hoje a gente tem um holofote. Mas existem, na Ásia, existem vários lugares do mundo esses desertos onde essas marcas simplesmente, por algum acordo que elas fazem com um político, elas simplesmente jogam essas roupas lá. E normalmente são países que não são interessantes ou que não têm políticas rígidas sobre a questão ecológica, então vão lá e simplesmente despacham. E isso é uma autorresponsabilidade que é nossa também. Porque a gente, quanto consumidor, a gente pode promover mudança. Então, como criadoras, a gente tem responsabilidade em criar um produto que no fim do seu ciclo volte para a terra, mas a gente, quanto consumidora, tem a responsabilidade de financiar projetos que a gente acredita. Então, onde que você vai colocar o seu dinheiro? Você vai colocar em marcas que se responsabilizam por um ciclo fechado dos seus produtos. E não que no fim vão simplesmente largar isso no mundo e fazer de conta que não são responsáveis por isso. Então, a gente tem sim esse papel de transformação no planeta. E a gente tem que começar a entender que faz diferença sim, essa pequenina coisa que a gente está fazendo no nosso cotidiano. Até porque 1 mais 1 são 8 bilhões, né? Exatamente. Mas aí trazendo assim já para uma reta quase final, né? Queria trazer um pouquinho essa perspectiva das soluções também, né? Você, enquanto produtor, enquanto empreendedora, enquanto ativista dentro nesse mundo também da regeneração, quais você acha que são os, né, como, né, dentro da sua visão, esses passos simples, né, as atitudes simples que vão fazer a diferença no cotidiano? Você já trouxe várias, Uhum. mas talvez trazendo um compilado assim, né, Sim. para que esse olhar possa ser ampliado também. Perfeito. Primeiro passo, a forma mais sustentável da gente consumir é não consumir. Então, eu vou me voltar ao que eu já tenho, fazer isso durar, fazer isso passar para outras pessoas. Então, eu tenho roupas que eu adoro e que eu não uso mais, eu vou passar para essas outras pessoas que podem dar uma vida longa a essas roupas. Hoje já tem no mundo roupa para a gente usar para sempre. Não precisaria estar sendo confeccionado mais nada. Então, se a gente puder fazer durar, que já existe, é primeiro passo. Segundo passo, se eu realmente preciso comprar algo novo, eu ainda posso recorrer aos brechós, que também já estão dando uma vida mais longa a produtos que já existem. Terceiro, buscar marcas que realmente se importam com o ciclo fechado. Então, roupas feitas de material orgânico,
roupas feitas de materiais naturais, tipo algodão, linho. Hoje a gente vai ter aí uma série de tecidos, inclusive tecnológicos, mas que são feitos com insumos naturais. Então, esse é um dos passos. Ver do que é feita a sua roupa. Então, procure saber quem fez, porque ecologia não é só o que é biodegradável, não é só o que faz bem para a natureza, ela leva em consideração o social. Então, o quarto passo é a gente entender onde está sendo feitas as minhas roupas. Então, não basta eu ter uma empresa falando que trabalha com tecidos ecológicos, eu preciso entender qual que é a cadeia produtiva dessa empresa, o que que ela está nutrindo. Então, busque empresas que produzem com mulheres, que remuneram de maneira ética as pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva do bem. Procure saber de quem você está comprando. Eu acho que essa é a onda. E a última, que é uma coisa que eu já falei, é entenda quais são os negócios que você quer financiar. Então, mais do que tudo, entenda onde você está pondo seu dinheiro, qual a empresa que você está financiando, e aí vai entrar todo um ecossistema, não só de moda, mas onde você compra seu alimento, os cosméticos que você está usando. Pense se você quer, de fato, que essa empresa continue no mundo, se ela está fazendo realmente diferença. Então, acho que é isso que eu posso dizer. E aí também me vem quando a gente pensa nessa ética de consumo, também vale olhar para a quantidade de combustível que a gente está utilizando no transporte. Então, como também eu posso apoiar o empreendedorismo local ou biorregional, né? Que também é, é preciso ter um cuidado, né? Porque a gente está tão habituado a ter tudo o tempo todo, né? E aí trazendo na questão do alimento, né? A globalização ela tomou conta, então eu posso ter alimentos de qualquer tipo o tempo todo, mas muitas vezes eu não sei de quantos quilômetros que chegaram, né? Mas também nos outros aspectos, trazendo, né, essa questão da moda, pô, eu posso descobrir se tem, né, uma produtora local, se tem uma costureira, né, para arrumar as roupas que deram, né, uma estragada ali, né? Então, assim, fazer esse mapeamento, né, e, e apoiar essa economia local é muito, muito importante, né? Então, para mim, assim, ouvir sobre essa temática, ela me nutre muito, né? Porque é um caminho que eu escolhi para a vida, então encontrar outras pessoas, né, também me leva para esse lugar de me sentir fortificada, de me sentir em tribo mesmo, né, em comunidade, né, e mais do que isso, me sentir inspirada também para olhar para aspectos que às vezes eu não olho, que eu preciso resgatar, que eu preciso relembrar. Então, assim, te agradeço muito, assim, a disponibilidade para esse bate-papo, né? Por lembrar de muitas coisas, por trazer outras coisas. E aí, se você quiser aí trazer as suas palavras finais, trazer aí algum convite para as pessoas, ou relembrar de algo que você não tenha trazido, também trazer seus contatos, né? Como as pessoas podem achar a Demodê e tudo mais, é super, super bem-vindo. Eu acho que o que eu poderia acrescentar é exatamente o que você trouxe, que buscar quem está perto da gente, produzindo perto, é uma das coisas super importantes, porque é como eu tenho conversado com iniciativas empreendedoras que existem aqui mesmo na vila, que como é bonito a gente ver que existe um micromundo aqui. E essa célula que existe aqui na vila, né, em Piracanga, ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então eu posso ter uma mulher fazendo roupas de algodão orgânico no Paraná, no Rio Grande do Sul, em todas as partes do Nordeste. Eu posso ter várias pessoas produzindo e vendendo localmente. Esse é o melhor dos cenários que pode existir dentro da sustentabilidade. E isso para cosmético natural, isso para as bebidas, que aqui a gente tem, né? Ginger, a gente tem tantas marcas legais dentro da nossa pequena vila. Essas teias, elas podem acontecer em todos os lugares que a gente estiver. E então busque procurar quem está fazendo perto de você, né? Compre de quem faz, conheça quem está produzindo
E mais do que nunca, procure feiras agroecológicas, que lá com certeza vai ter assim um grande núcleo de produção e é o melhor lugar onde você pode buscar o seu alimento, seja por ser orgânico, seja pelo sistema de produção. E isso leva a um outro tema que, quiçá, pode gerar um outro podcast outro dia, mas né, te ouvindo, me vem esse lugar de que o, o, o olhar e o viver de forma coletiva, o agir de forma comunitária, não é algo aprendido durante a vida. A gente precisa realmente gerar uma dedicação para isso, né? Eu percebi isso muito vivendo na cidade, assim, que eu sempre brinquei dentro disso, assim, que eu saio de comunidade, mas comunidade não sai de mim, né? Então eu saí propondo refeições coletivas, né? Fui propondo outras pequenas práticas que fazem, né, a diferença para a gente, né, trazer essa vivência em grupo. E eu vi que era algo estranho para as pessoas, né, porque a gente não tem essa, né, não aprendeu isso. A gente está aí no nosso núcleo familiar, depois se torna, né, um indivíduo que tem, assim, entra no individualismo ou em grupos muito pequenos, né? Então, assim, olhar para essas práticas que a Maria Zeferina trouxe agora, né? De consumir localmente, de, né, criar essas conexões comunitárias, independente do lugar onde se estiver, né? É algo que realmente faz diferença, e não é só uma diferença em relação às práticas. Com isso, a gente está criando cultura, né? E se a gente hoje vive numa cultura destrutiva, né? Numa cultura capitalista, numa cultura tão cruel em tantos aspectos, cabe a nós também fazer a diferença para criar outras culturas, né? Para criar uma cultura regenerativa, uma cultura de cooperação, uma cultura onde as pessoas se ouçam, se falem, né? Colaboram entre si, né? Não é algo utópico, é algo possível, né? A gente vive isso em Piracanga, né? Com, né, suas, né, a gente tenta em muitos aspectos, em muitos dá muito certo, outros a gente vai lapidando o processo, mas isso, o movimento de Ecovilas também mostra, tantos outros, né, movimentos trazem isso, né? Então, pô, isso é possível, né? Não é algo tópico, né? Então, para mim fica esse convite, esse recado também, né? Vamos começar a fazer as diferenças nas nossas vidas, que a partir disso, né, a gente pode colocar em prática também essa frase da Margaret Mead, que fala que nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. De fato, essa é a única forma para que isso possa ocorrer, né? Então, esse é o convite. Então, Lindo de demais. novo, gratidão aí, né? Felizona também por o primeiro podcast que eu estou fazendo com estando no mesmo lugar que a Olha, pessoa convidada, então muito tudo de bom. Valeu, galera. eu só quero lembrar, quem quiser conhecer Demodé Atelier, pode só já lançar lá na pesquisa, vai aparecer a gente, ou então no Instagram, @demodé_atelier. Bora lá, galera. Vale muito. Bora. Até mais.